melhor amiga. Ninguém saiu do lado de Valéria um só minuto. Durante todo o dia, ela manteve os olhos atentos às últimas notícias. E foi difícil controlar a emoção. Não há como fugir do sofrimento diante de um fim tão inesperado. Mas apesar da tragédia, a modelo Valéria Zopello, namorada de Dinho, concordou em relembrar com a gente cada detalhe da personalidade do vocalista, sua visão do sucesso, o modo de vida, como ela vem repetindo desde o acidente. A tristeza era um sentimento que os Mamonas queriam distância. Na verdade, eles eram 5 crianças, né? O Dinho sempre dizia que ele tinha 24 anos e corpinho de 18. E eu digo que ele tinha 24 anos, corpinho de 18 e cabeça de 10. Porque todos eles eram palhaçada e brincadeira o tempo inteiro, um com o outro, com as outras pessoas, com câmera, com todo mundo sempre. Como é que o Dinho, que veio de uma família humilde, via esse sucesso meteórico? O sucesso para ele foi uma consequência de uma luta de 6 anos. Era uma coisa que ele sempre teve certeza, ele sempre dizia para mim que ele tinha certeza que ele ia alcançar isso um dia. Então só foi uma consequência de um trabalho. E como que ele reagia à crítica de pessoas que não gostavam e que mesmo criticavam esse trabalho irreverente da banda? Ele sempre dizia para mim que tudo que a gente não gostasse, a gente simplesmente ignorasse. E era isso que ele fazia. E sobre os estudos, ele gostava de estudar? Não. Ele parou no segundo colegial, a vida dele era cantar mesmo. Era vida de vagabundo, acordar tarde, ficar acordado até de noite. Você me falou que tudo que ele queria saber, ele perguntava para você. Ele sempre falava que eu era inteligente, que era culta, que não sei o quê. Então, se ele quisesse saber sobre algum assunto, eu era a enciclopédia dele. Tudo ele perguntava para mim. Você colocaria a culpa em alguém, Valéria? A culpa do acidente? E o que tem que ser, entendeu? Porque na noite antes dele viajar, a gente estava dormindo. Eu acordei no meio da madrugada, assim, meio choramingando. Falei que estava triste porque ele ia viajar. Daí ele falou, você pega o avião e vai me encontrar lá e depois você volta comigo no avião. Eu falei, não, um dia eu vou ficar para arrumar a mala. Daí ele falou, então não precisa chorar, eu volto para cá antes de ir para Portugal. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que já tinha que acontecer, entendeu? Não era uma questão de culpa do avião, do piloto. Inclusive, tinha uma pessoa que fazia uma pastoral para eles, que dizia para não marcar nada em março, né? E de última hora eles acabaram marcando esses shows. Daí ele foi, se despediu, levei ele no aeroporto. Daí ele fez o último show. Ele não acreditava nessas coisas, Valéria? Acreditava, mas assim, não que ele fosse piamente, se acreditasse piamente, né? Valéria, num momento tão difícil como esse, de onde você tira a força para conseguir manter a calma? Então, acho que é nele mesmo que eu tiro a força, porque ele não ia querer me ver triste, entendeu? E deve ter uma explicação. Eu acho que, na verdade, ele era especial demais para ficar aqui com a gente. E, assim, tudo que ele podia ter feito, ele fez. Então, não adianta contestar e se revelar. É lógico que às vezes fica muito difícil para mim. Os fãs acompanharam o enterro da banda, que nos últimos 7 meses alegrou o país com seu humor debochado. Os Mamonas Assassinas ficaram famosos de repente e foram um fenômeno de vendas. Durante toda a madrugada, mais de 60 mil pessoas foram ao velório no ginásio Pascoal Tomeu, em Guarulhos. Alguns passaram mal e desmaiaram. Em volta do ginásio, uma multidão esperava a saída do cortejo. Até o cemitério foram 4 quilômetros de muita emoção. Essa menina correu o tempo todo ao lado do caminhão dos bombeiros. Os pais também se emocionavam e choravam. No cemitério, por pouco não houve tumulto. Os policiais tiveram trabalho para segurar a multidão. E os fãs tiveram que se conformar em se despedir dos ídolos de longe. Dentro do cemitério, as famílias de Bento Rinotto, Sérgio Reoli, Samuel Reoli, Júlio Hasek e Alexander Alves, o Dinho, rezaram. Valéria, a namorada de Dinho, soltou 2 pombas brancas. Eles brincavam com tudo, não levavam nada a sério, nem mesmo um desastre de avião. Quanto às investigações, o trabalho apenas começou. Fala-se muito em erro do piloto, mas é cedo para culpar alguém. A conclusão só deve sair daqui a 90 dias. O avião Learjet não tinha caixa preta.
A conversa que o piloto teve com a torre de controle antes da tentativa de pouso é o ponto de partida das investigações. Velocidade e altura excessivas, incompatíveis com um pouso seguro. O jeito era subir de novo. Aí, em vez de virar para a direita, como deveria, o piloto teria levado o avião para a esquerda. Saiu e bateu na montanha. O Sindicato dos Aeronautas disse que o piloto Jorge Luiz Germano Martins tinha 170 horas de voo como comandante e acusou a empresa Madrid Táxi Aéreo de ser uma empresa de fachada, sem aviões próprios, que usa irregularmente aviões alugados de particulares. Os donos da empresa com sede em Ribeirão Preto não quiseram dar entrevista. Para os músicos da banda, o assunto nunca foi tabu. Até disso eles faziam piada. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você é o Dinho dos Mamonas? Eu era. Oi. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o mais impressionante, no dia da morte, 12 horas antes do acidente, o tecladista Júlio Razek comentou com seu cabeleireiro que tinha tido um sonho muito estranho. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. A fórmula deles seria a mesma no próximo disco. Muita piada. Várias músicas já estavam prontas. Uma delas mexia com a fama de machão do gaúcho. A música do gaúcho? É assim, ó. Como todo bom gaúcho. Como todo bom gaúcho, eu levanto de manhã, dou um soco na mamã, dou uma cera na irmã, tomo chimarrão fervendo, pois eu nunca sinto dor. Dei um tiro num cachorro, porque não gostei da cor. Com meu berro eu estremeço, desde a terra até o sol. Cai a noite, eu vou pra casa. Para pôr meu baby doll. É linda. É linda. Os gaúchos vão adorar. Qual será o segredo para conquistar tanta popularidade tão rápido? Os especialistas no assunto tentam responder. Um sucesso barulhento e rápido, muito rápido. Eles chegaram e já tomaram conta das paradas. Inventaram moda e todo mundo foi atrás. As brincadeiras, o jeito irreverente, sem compromisso, escrachado, se encarregaram de aproximar as crianças e os adolescentes destes adultos que eram mestres na arte de misturar, na medida certa, humor, ingenuidade e malícia. Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas, porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cabritas. O sucesso surpreendeu e continua surpreendendo os mestres da comunicação. O palavrão muitas vezes é confundido no Brasil com uma manifestação pornográfica, mas na verdade o palavrão tem uma certa afetividade na comunicação informal e isso eles captaram com muita propriedade. E por isso é que eles foram imediatamente entendidos pelas novas gerações. Mas o sucesso dos garotos do Mamonas foi montado, construído de alguma forma. Eu acredito que o grande sucesso deles foi exatamente de ter uma proposta própria, não ter uma preocupação de conduzir mercado. Eles falaram a linguagem divertida de adolescentes. Eles foram adolescentes. Esse foi o marketing deles? Sem dúvida. Eu acho que eles exercitaram a criatividade da melhor forma possível. Era um bom produto. Guarulhos, na Grande São Paulo, chorou a morte dos filhos famosos. A rotina da cidade mudou completamente. Além do luto, era também hora de provar que os Mamonas fizeram história e deixaram herança. Aeroporto Internacional, Guarulhos. Guarulhos, Aeroporto Internacional. Até há pouquinho, essa era a identificação. O orgulho de Guarulhos. Nas saídas de São Paulo, cada placa confirma. Mas bem pertinho do aeroporto está o cemitério de Guarulhos. Nessas árvores aí, onde foram enterrados hoje de manhã, mudou tudo. A partir de agora está escrito: aqui é a cidade dos Mamonas. Não importa para onde você olhe, aqui, Mamonas.
O comércio da despedida aproveita essa nova identificação, nem que seja só uma fotinho. E a mamona, a planta, já aparece como novo símbolo. Hoje, a tristeza estava em cada rua de Guarulhos. E não era só um sentimento da moçadinha, não. É claro, o fã sofre mais, muito mais. E a gente descobre até um tom meio triste, imagine só, embutido num sucesso dos Mamonas. Mas na frente do cemitério, na hora do enterro, a alegria escrachada do grupo. Durante toda a tarde, pelas ruas de Guarulhos, a nova marca da cidade. Até mesmo no corpo dos fãs. E uma euforia esquisita pelas ruas, que chega até a rua onde moram os pais do Dinho, o líder dos Mamonas. Mas é fácil descobrir que a herança dos Mamonas será mesmo a alegria, principalmente se depender dos fãs de verdade. Pronto, já podemos pensar até em trocar as placas nas estradas. O escândalo do Banco Nacional. O presidente Fernando Henrique diz que o governo não tem medo de pôr a mão em vespeiro. Um acidente paralisa a ferrovia Bauru-Corumbá da rede ferroviária federal, bem na véspera da privatização da rede. 1 hora de chuva em novos traços. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Suficiente para alagar vários bairros da cidade. O nó do trânsito custou a ser desfeito, até que a água escoasse. O rio Maracanã, na zona norte, transbordou. A área em volta dele virou um grande lago. Aos motoristas, restou esperar com paciência. Aproveitando a rua alagada, rapazes praticaram um perigoso esporte, o surf na enxurrada. No bairro de São Cristóvão, na zona norte, as ruas também ficaram completamente alagadas. O movimento de trens entre São Paulo e Mato Grosso do Sul está interrompido pelo menos por um mês. A queda de uma ponte derrubou locomotivas e vagões dentro de um rio. 2 pessoas morreram e 150 mil litros de combustíveis podem poluir a região de Águas Claras, em Mato Grosso do Sul. O acidente aconteceu um dia antes do leilão que deve privatizar o ramal oeste da rede ferroviária federal. A rede ferroviária vai a leilão com o número recorde de acidentes, 80 em menos de um ano. O último e mais grave foi nesta segunda-feira, que matou 2 funcionários e não deve animar as empresas interessadas a dar altos lances para privatizar a ferrovia. O acidente que interrompeu o movimento de trens entre São Paulo e Mato Grosso do Sul foi provocado pela queda de uma ponte e deixou para a empresa o maior prejuízo dos últimos 10 anos. Caíram para dentro do rio 50 metros de trilhos, 3 locomotivas e 2 vagões-tanque com 150 toneladas de combustível. Além de prejuízo para o meio ambiente, já que todo o combustível das locomotivas está se espalhando pelo rio, o acidente provoca também um risco de explosão. Só deste vagão-tanque estão vazando 80 mil litros de gasolina. Tumulto em Belo Horizonte no dia da visita do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele abriu oficialmente o ano letivo numa cerimônia cheia de governadores e ministros de Estado. Professores em greve, sindicalistas e estudantes esperavam para protestar contra a política econômica do governo federal. Funcionários da Mendes Júnior também foram cobrar a dívida da União com a construtora. O clima ficou tenso, a polícia afastou os manifestantes e houve muita pancadaria. Três pessoas foram presas, mas o presidente nem chegou a ver o protesto, porque a comitiva entrou por uma portaria lateral. No auditório, Fernando Henrique Cardoso assinou convênios na área de educação para aumentar o número de vagas no ensino técnico e estimular as empresas a alfabetizarem os trabalhadores. Pouco antes da 13h, o presidente Fernando Henrique Cardoso chegou ao Palácio da Liberdade para um almoço com o governador Eduardo Azeredo. Ministros, governadores de outros estados e várias lideranças políticas também participaram. O presidente encerrou a viagem com uma visita à dona Risoleta, viúva do presidente Tancredo Neves, que estaria completando 86 anos hoje. O presidente disse que não tem medo de problemas. Ele se referia ao programa de incentivo às fusões de bancos, o PROER,
que facilitou e muito a venda do Nacional para o Unibanco. Colocamos a mão em muitos respeitos. A herança é pesada, não é de uma pessoa, não é de um governo, não acuso ninguém. É da nossa sociedade. A nossa sociedade se distorceu tanto. Veja ainda agora, no sistema financeiro. O governo não hesitou. Que governo teria não hesitado? Líderes do governo se reuniram agora à noite com o presidente do Banco Central e com o ministro da Fazenda para discutir o depoimento de Gustavo Loyola amanhã no Senado. O presidente do Banco Central vai ser sabatinado sobre as fraudes do Banco Nacional, que deixaram um rombo de pelo menos 5 bilhões de reais. A bancada do governo vai fazer de tudo para tirar Gustavo Loyola do centro da crise. A estratégia é sustentar que a fraude surgiu em governos anteriores e defender uma nova regulamentação para o sistema financeiro. O ensaio geral do depoimento desta terça-feira começou agora à noite. Boa parte dos líderes dos partidos que apoiam o governo foi conversar com o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Além de fazer uma radiografia do que pode ser o depoimento de amanhã, os líderes discutiram a minuta do projeto que regulamenta o sistema financeiro e que está previsto no artigo 192 da Constituição. Este seria também um dos caminhos para diminuir a adrenalina de deputados e senadores. O sistema financeiro nacional precisa urgentemente de uma regulamentação que dê a ele estabilidade. E agora os termos dessa regulamentação têm que ser discutidos ainda com o Congresso Nacional. Houve a ideia de um ensaio, isso aí não existe. Nós temos alguns questionamentos e o fizemos. Agora, as respostas dadas pelo presidente Gustavo Loyola nos dão a tranquilidade de que nós vamos ter realmente amanhã um depoimento à altura da responsabilidade e da idoneidade do presidente do Banco Central. Nós não vamos deixar que a oposição transforme essa questão numa crise de governo, porque não é. O que essa situação mostra é que existe uma crise do Estado brasileiro. O depoimento do presidente do Banco Central está acontecendo no momento em que o Supremo Tribunal Federal está recebendo uma denúncia contra o presidente da República, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. A denúncia foi feita por deputados do PT contra uma suposta omissão no governo no caso das fraudes do sistema financeiro. O depoimento de Gustavo Loyola começa às 10 horas da manhã no plenário do Senado. O exército de Israel em alerta máximo. O governo decreta bloqueio total a aldeias e cidades palestinas. Com a classificação garantida, Zagallo agora quer o primeiro lugar no pré-olímpico. Em instantes, utiliza tropas próximo outono e inverno. Em instantes.